Olá, você vai ver no jornal de hoje: Pais em alerta. Conselho Tutelar de Osasco orienta sobre o jogo Baleia Azul. Encontramos, diante de tantas palestras que nós temos feito aí de prevenção, muitas crianças e adolescentes que se cortam, automutilação. Mercado de trabalho dá sinais de recuperação. É o que aponta a pesquisa do IPEA. O estudo mostrou que a indústria de transformação reduziu o ritmo de fechamento de vagas. Quem tem mais instrução está conseguindo voltar mais rapidamente ao mercado. No ano passado, o número de trabalhadores no nível superior contratados aumentou 2,5% em comparação com 2015. E os filmes que estão chegando ao circuito nacional. É agora no Câmara Notícias. A TV Câmara Osasco recebeu nesta quarta-feira a visita de dois representantes do Conselho Tutelar. Gilson Biondo e Graziele Macedo falaram sobre o Baleia Azul. Infelizmente, esse jogo perverso de desafio que incita crianças e adolescentes ao suicídio chegou à nossa cidade. Os conselheiros deram informações importantes e explicaram que tipo de apoio os pais podem encontrar no conselho. Gilson diz que o jogo, na verdade, só chama atenção para um problema já existente. Eu acho que o jogo Baleia Azul ele veio mais para dar aquela atenção maior em relação a todos esses adolescentes que, de uma forma ou de outra, estão adoecidos. E já tem chegado, inclusive, diretores de escola, que já deu um start no WhatsApp do Gilson, e eu atendi o pai, nós acompanhamos a Facebook da adolescente para ver o que está acontecendo junto com o pai não fazia ideia que a filha estava nesse jogo, e eu peço para os pais, encarecidamente, os pais, a sociedade, todos nós que vocês se atentem às redes sociais do seu filho, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, sempre vai ter algum sinal. E essas pessoas que estão conectando com os nossos jovens, geralmente é de madrugada. Se o seu filho costuma ficar muito tempo no telefone, à noite, você não está monitorando, cuidado, fica o alerta, prestem atenção. Porque se diz que uma vez que entra nesse jogo, o adolescente ele não consegue sair. Teve casos já de suicídio aqui no Brasil, em estado de Minas, São Paulo, e aqui os jovens de Osasco estão começando a jogar. E essa adolescente em questão, nós não podemos falar, mencionar o nome da escola, nada, porque nós temos que preservar e temos o sigilo profissional, mas ela começou a jogar e tem os amigos ao redor, porque um puxa o outro também. E você vê o Facebook dela, é nítido, ela se corta, ela posta fotos. Então, se você está atento ao seu filho, o que ele está vendo, o que ele está postando, você consegue identificar. E é como o Gilson falou, isso é só uma crescente, é só um start. A conselheira falou também sobre a necessidade de uma campanha de alerta e que o jogo, mais que um desafio inconsequente, se enquadra, entre outros delitos, como crime virtual. E nós precisamos da ajuda da sociedade civil, da Secretaria de Saúde, de Cultura, de Educação, para que juntos possamos fazer uma prevenção, cartazes preventivos, para explicar o que é o jogo, que são esses 50 desafios, que o último é a morte, mas tem a questão de se jogarem na frente do trem, tem a questão do equilíbrio nas alturas, e dizem que não conseguem sair porque são ameaçados. Já está sendo feito boletins de ocorrência para ver quem está por trás, porque isso é um cybercrime. Então tem que ser identificado e punido as pessoas que estão incentivando esses jovens. Então eles estão cometendo vários tipos de crimes, como lesão corporal, tentativa de homicídio, instigação a suicídio. Então é crime e é sério isso. O conselheiro Gilson ressalta que a problemática que envolve o jogo Baleia Azul é muito maior. O desafio atrai os jovens, mas também revela a falta de diálogo e acompanhamento dos pais. O ano passado, no final do ano, no intervalo de 30 dias, isso aconteceu em novembro, nós tivemos 3 suicídios de adolescentes na cidade. Ninguém falou disso. Não repercutiu da forma que deveria. Mas é preocupante, é alarmante, porque são adolescentes que estão passando por problemas.
No entanto, quando se fala do jogo Baleia Azul, é só um desafio. E os jovens, os adolescentes, eles querem esse desafio, porque eles se sentem vivos. E aí você encontra, por exemplo, um jogo que propõe o seguinte: olha, você precisa superar algo que você tem medo. Então você precisa fazer algo desafiador, você precisa provar que você... E eles estão querendo provar. Só que nós temos um problema que é muito maior, a desestrutura familiar. E aí você encontra adolescentes que são desassistidos pelos pais. Isso acontece muito nas escolas. Crianças que os pais não participam da vida ativa. Nós temos a tecnologia, que era aquela ideia de aproximar as pessoas que estavam distantes, mas está distanciando as pessoas que estão próximas, né? Nós vemos os filhos implorando: pai, olha, pai, olha, pai, olha. E o cara está no celular, ou aí a gente brinca ainda assim, fala: meu filho não sai do celular, não sai do computador, não sai do tablet, mas é porque a gente ensina isso. Quando a criancinha tem 1 ano de idade, tá ali, você fala assim: poxa, eu preciso conversar, pum, enfia um celular na mão da criança. Então tudo isso cria um distanciamento. O que precisa ser feito? Você precisa dialogar em casa, você precisa ter essa atenção. Então, o que você precisa fazer? Ver o comportamento do filho, né? Diante do comportamento você vai ver se ele está fora daquele padrão que normalmente ele tem desde criança. Vasculhe, como a Graziele falou, as redes sociais, veja o celular, analise os amigos que ele tem, o tipo de lugar que ele frequenta, as músicas, é importante, as músicas, os filmes que ele ouve, né? A conselheira Graziele chama atenção também para a polêmica série Os 13 Porquês. Exibida pela Netflix, a série conta a história de uma jovem que grava fitas explicando os 13 motivos e as pessoas que a levaram ao suicídio. E ela fala, eu tirei a minha própria vida porque ninguém me dava atenção. Na casa dela, os pais brigavam, estavam preocupados com conta, ela ia falar, não ouvia. Na escola, tem um rapaz que era o conselheiro da escola, ela ia falar, mas ele não dava atenção. A amiga, e a questão do bullying, que é presente aqui no nosso município também. Nós já fizemos palestras sobre esse assunto. Então você pensa que é uma coisa boba, mas não é, porque os jovens, eles estão muito antenados. Essa questão de estar muito ligado com mídias sociais distancia as pessoas, né? Aquele amor que o Gilson falou, e eles ficam vidrados ali o tempo inteiro conversando. Mas quem está do outro lado da tela? Então é uma junção de fatores: bullying, cyberbullying, mas porque ela é assim, ela é assado, e os jovens não estão acompanhando, principalmente se falta esse amor. Então essa série, ao mesmo tempo que ela criou um alerta, tem jovens pedindo ajuda, mas se o seu filho não estiver num bom estado de espírito, se ele já está passando por um problema na escola, com algum amiguinho, alguma rejeição, ou se na casa dele ele não consegue ser amparado, isso é só mais um motivo para ele também se matar. E ele vai falar: mas espera aí, essa menina que é a protagonista da série, ela ficou famosa gravando essas fitas, então eu vou fazer igual. Então eu também vou fazer. E aí tá mais um cuidado. Então a junta Baleia Azul, a série, cyberbullying, a depressão, suicídio. Então nós precisamos fazer alguma coisa. As portas do conselho estão abertas, nós queremos trabalhar. Não adianta só nós ficarmos lá atendendo a demanda quando chegar esse filho que já está se cortando, ou quando a gente tiver um adolescente em coma que quase se matou. Não, para que esperar isso? Vamos trabalhar o antes, a prevenção, que é o mais importante. Osasco conta com conselhos tutelares nas zonas Norte, Centro e Sul e que funcionam 24 horas. Os conselhos realizam também palestras de conscientização e rodas de conversa gratuitas em escolas e comunidades. Os interessados podem entrar em contato com o Conselho Tutelar Centro pelo telefone 3683-5770. E no próximo bloco, programa que estimula pequenas e médias empresas entra em nova fase. Será oferecida também consultoria na área de tecnologia e eficiência energética. A ideia é reduzir o desperdício de energia elétrica no processo produtivo das empresas e agregar tecnologia para melhorar a eficiência. Cientistas descobrem novo planeta fora do sistema solar. O planeta chamado de LHS 1140b gira em torno de uma estrela anã e pode conter água. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein?
tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O mercado de trabalho dá sinais de recuperação. É o que mostra um estudo do IPEA. Além do aumento de salários entre dezembro e fevereiro, os dados mostram uma oferta maior de empregos para profissionais com mais tempo de estudo. O estudo mostrou que a indústria de transformação reduziu o ritmo de fechamento de vagas. Quem tem mais instrução está conseguindo voltar mais rapidamente ao mercado. No ano passado, o número de trabalhadores no nível superior contratados aumentou 2,5% em comparação com 2015. Já para quem tem o ensino fundamental incompleto, foi registrada uma queda de 5,6%. E para quem completou o ensino fundamental, o índice ficou em menos 8,3%. Para esse consultor, os empresários estão aproveitando a grande oferta de mão de obra para selecionar quem tem mais conhecimento e experiência. As pessoas com mais experiência, eventualmente até já aposentadas, precisam retornar ao mercado de trabalho porque alguém da sua família, do seu ciclo familiar, está desempregado, em virtude dos milhões de pessoas desempregadas que nós temos. Então essas pessoas com mais idade e mais experiência estão tendo que voltar para poder complementar a renda familiar. O levantamento também mostrou que a força de trabalho no país está ficando mais idosa. Houve um aumento de 1,1% de trabalhadores com mais de 59 anos de idade. Segundo os pesquisadores, isso aconteceu por 2 motivos. A população brasileira está envelhecendo e alguns aposentados também decidiram deixar o descanso de lado e voltaram a trabalhar. São pessoas que seguiram os mesmos passos do consultor Sérgio Dias. Ele aposentou e, depois de ficar 3 anos em casa, decidiu montar a própria empresa. Retornou ao mercado e não pensa mais em parar de trabalhar. Eu ainda me sinto capaz de produzir, ainda tenho a mente, ainda consigo aprender coisas, que é muito importante. Então eu acho que isso é a razão de ser, de você trabalhar depois de aposentar, além de você reforçar a tua renda. Aumentar a produtividade das empresas brasileiras e fortalecer o desenvolvimento regional do país. O programa Brasil Mais Produtivo, que oferece consultoria a pequenas e médias empresas, chega à sua 2ª etapa. O Silvio é dono de uma empresa que fabrica peças de madeira em Rondônia. Quando ele conheceu o programa Brasil Mais Produtivo, que oferece consultoria a empresas de até 200 funcionários, ele não levou muita fé. Mas depois da visita dos técnicos do Senai, das informações e do treinamento, o Silvio teve que dar o braço a torcer. A gente começou a ver assim que realmente fez uma diferença muito grande e era bem aquilo que a gente precisava, que a nossa empresa necessitava mesmo. A novidade dessa 2ª etapa do programa é que será oferecida também consultoria na área de tecnologia e eficiência energética. A ideia é reduzir o desperdício de energia elétrica no processo produtivo das empresas e agregar tecnologia para melhorar a eficiência. Nós queremos, com esse programa, fazer com que as empresas agora possam reduzir custos. Antes era na linha de produção e agora com o custo de energia. Haja vista que energia no Brasil, mormente para a indústria, é considerado ainda um insumo caro. Mais de 550 empresas já concluíram a consultoria nessa 1ª etapa do programa Brasil Mais Produtivo e cerca de 1.000 estão em processo de atendimento. Para os próximos 2 anos, o governo pretende investir R$2 milhões no programa. A expectativa para 2017 é que cerca de 3.000 empresas sejam atendidas.
Podem participar empresas industriais que tenham entre 11 e 200 empregados. O cadastro deve ser feito no site do Brasil Mais Produtivo. A empresa deve informar o setor e a localidade em que atua e ainda a quantidade de funcionários. Para o ministro, a avaliação dessa primeira etapa é muito positiva e o governo pretende a cada ano ampliar e aprimorar o programa. A média de aumento de produtividade foi de 52,9%. Portanto, acima da expectativa. Evidentemente, existem casos em que o aumento foi de 80%. Essa ampliação começa com eficiência energética, digitalização e conectividade, mas já há estudos para incluir outras áreas de consultoria dentro do programa. E para esse empresário de Goiânia, que também participou da primeira etapa, as mudanças passaram por todas as áreas da empresa e transformaram a realidade da sua fábrica, que existe há mais de 25 anos. Uma consultoria dinâmica, prática, rápida, não atrapalhou o nosso processo de produção. A implementação de um programa aparentemente simples, mas que traz um crescimento de até 30%, foi o que nós sentimos na linha de produção. O governo federal realiza mais uma rodada de licitações do pré-sal e divulga o calendário de leilões até 2019. Decisões que deram fôlego para o setor energético brasileiro. A estimativa é arrecadar entre 8 e 9 bilhões de reais com leilões de óleo e gás nos próximos 2 anos. Com a retomada dos leilões de campos de petróleo e inclusive das áreas de pré-sal, o setor de óleo e gás nacional ganha um novo impulso e atrai ainda mais investidores. Para o ministro de Minas e Energia, as últimas mudanças feitas pelo governo no setor de óleo e gás nacional foram fundamentais para a retomada do crescimento. O governo brasileiro tomou a decisão de melhorar o ambiente de competição, tornar um ambiente mais competitivo perante essas outras praças que vêm realizando periodicamente leilões, e eu tenho convicção que com a mudança do percentual do conteúdo local, com as regras de unitização, com a votação do operador único, e que eu estou falando agora com a extensão do Repetro, que deverá sair nos próximos dias, o Brasil se torna bastante competitivo, ou ainda mais competitivo do que já era perante esses outros mercados. O setor ganha ainda maior dinamismo com as últimas definições do Conselho Nacional de Política Energética. A aprovação da terceira rodada de licitações do pré-sal, prevista para novembro, e a divulgação de um calendário plurianual, até então inédito no país, contribuem para esse novo momento do setor energético brasileiro. Com a previsibilidade e a realização de pelo menos 3 leilões por ano, isso dá tranquilidade à indústria de que ela estará sempre demandada por novos contratos, por novos serviços. Por isso que vem aí uma política de conteúdo local, no nosso entendimento, que traz mais competitividade, que torna de fato a contratação em contratos para a indústria de máquina e equipamento na ponta, e traz a ela uma previsibilidade de que você vai ter leilão em 17, leilão em 18, leilão em 19, isso consequentemente na ponta vira contrato, vira contratação, vira emprego e vira renda para o país. Cientistas anunciaram a descoberta de um planeta fora do sistema solar, que aumenta a possibilidade de se achar vida fora da Terra. A descoberta foi feita pelo Observatório Europeu do Sul, que opera telescópios no Chile. A instituição diz que o planeta chamado de LHS 1140b gira em torno de uma estrela anã e pode conter água. Ele provavelmente é feito de rochas e tem um núcleo de ferro. O diâmetro é 1,5 vezes maior do que o da Terra. O observatório afirmou que esse planeta será um dos melhores alvos futuros para estudos atmosféricos. E você vai ver a seguir. Prefeitura de Osasco esclarece informação sobre instalação de radares na cidade. E as nossas dicas de cinema para este feriado. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro.
Ele vai sair de moto para me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Chegou a hora do cinema aqui no Câmara Notícias e a gente começa pela ficção científica Vida. O filme é estrelado por Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. O trio lidera uma equipe da Estação Espacial Internacional que busca evidências da vida em Marte. Mas quando eles recuperam uma amostra do planeta vermelho, as consequências colocam em risco as vidas de todos a bordo e, potencialmente, de toda a humanidade. Survive. Good night, stars. We've lost all communication. Good night, air. We'll hit the atmosphere in 39 minutes. We won't survive re-entry. But it could. Good night, noises everywhere. Em paixão obsessiva, David fica com a casa e com a guarda da filha pequena após seu divórcio com Tessa e se envolve com Julia, uma mulher que foi abusada pelo ex-marido. Enquanto Julia se adapta à vida de madrasta, Tessa cria um plano para sabotar a nova namorada de David e retomar o relacionamento. Miss Banks, the man is dead. Found in your home. You see what this looks like, right? Tessa, she was the one behind all of this. Enough is enough. Are you threatening me? Yes, I'm threatening you. This is my life. It's mine! E fechando as nossas dicas, tem a comédia francesa O Novato. Benoit é um jovem de 14 anos que acabou de se mudar para Paris. No novo colégio, as coisas começam mal quando ele passa a sofrer bullying por um grupo de alunos arrogantes. Determinado, ele decide organizar uma festa, mas apenas 3 estudantes nerds do colégio aparecem. E se eles formassem a melhor gangue de todas? A mudança de vida pelo skate. Foi o que aconteceu com o atleta Anderson Steve. Nascido no Rio, o skatista tem 25 anos. Anderson saiu do mundo do crime para ser destaque no mundo dos skatistas. O sorriso fácil e o jeito articulado desse jovem skatista mostram como o Anderson Steve é motivado e cheio de ideias. Mas nem sempre foi assim. Quando tinha 18 anos e morava em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, Anderson se envolveu com tráfico de drogas e acabou preso. Foram 4 anos vividos entre temporadas em liberdade e recaídas no crime. Até que Anderson descobriu uma oportunidade de mudar de vida. Sim, foi em cima destas 4 rodinhas que ele se firmou. Um empresário de roupas do Rio de Janeiro estendeu a mão para o jovem e investiu nele. Quando eu recebi a proposta de ajuda para viajar após ter saído da cadeia pela 2ª vez, e fui para São Paulo, depois de ter ficado um tempo preso, desestruturado, sem andar de skate, fora o tempo que eu já estava lá sem andar quando eu ainda estava na rua, e chegar em São Paulo e conseguir executar boas manobras, ver aplausos assim, eu falei, opa, calma aí, se eu fiquei tanto tempo sem andar e com tão pouco tempo eu tô conseguindo fazer paradas que
as pessoas ainda estão reconhecendo, acho que esse pau ainda tem um talento e tal. E foi nessa esperança que eu criei garra e fui para dentro, busquei evoluir cada vez mais, naturalmente. Anderson faz rolê de skate desde os 14 anos. Ele se especializou na modalidade street, que surgiu na Califórnia. Neste estilo, só vale andar sobre corrimões, escadas e bordas. E Anderson esbanja habilidade no street. Depois de se destacar em alguns torneios no Brasil, ele ganhou a chance de rodar também no exterior. Já rodou de skate nos Estados Unidos e na Espanha. E não é só. Além do skate, Anderson Steve é garoto propaganda de marcas de roupa. Agora, as manobras são um currículo desse cara. De brincadeira de adolescência para a vida. Esse é o caminho que Steve está fazendo. Steve, conta pra mim, mudou muito o teu skate como profissão? Com certeza, né? Mudou para melhor. Hoje eu tenho uma vida feliz, vou onde eu quero, faço o que eu quero, ando de skate, tenho minha família, meus filhos e sem dúvidas foi a melhor escolha e a melhor coisa que eu fiz para mim. O skatista tirou lição de tudo o que passou e quer continuar no Brasil para dar exemplo para outros da comunidade onde mora. Eu entendi que ainda tem crianças na comunidade que ao ver a minha história, eles se espelham. Então o meu futuro, o que eu planejo para o meu futuro é criar uma associação lá no bairro onde eu moro, levar o skate para lá, mostrar para as crianças que realmente o skate liberta, que não só o skate, o esporte em si, você está envolvido com alguma atividade. E eu quero concluir essa minha missão, se eu tiver que morar lá fora, isso vai ser natural como foi minha carreira. Nos últimos dias, uma notícia sobre a instalação de radares na cidade de Osasco viralizou no WhatsApp. A Secretaria de Transportes esclarece que não há, no momento, processo de implantação desses equipamentos no município. Para a administração municipal, os radares são importantes para o controle do trânsito. Se de fato eles forem instalados, a Secretaria fará uma ampla divulgação da ação, inclusive com a sinalização dos locais onde eles forem ativados. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta quinta-feira, um cavado meteorológico vai deixar o tempo instável no oeste de São Paulo. Chove a qualquer hora e há risco de temporais. Já nas áreas do norte e leste do estado, o dia até começa com nebulosidade e temperatura baixa, mas à tarde, com o sol, esquenta e não chove. A mínima prevista para a capital é de 16 graus e máxima de 27. Em Mogi das Cruzes, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.